costumo estar aqui, né, para falar todo ano um pouquinho a respeito do que é que a astrologia, do que é que os astros propõem para nós em determinados momentos. Começo falando para vocês que a astrologia tem um calendário um pouquinho diferente desse calendário que a gente utiliza no dia a dia, tá? Em relação à astrologia, o ano começa quando o Sol entra no signo de Áries. O ano vai começar oficialmente, o ano de 2020, o ano do Sol para a astrologia começa no dia 20 de março, à 00h50, tá? Tem data e tem horário para começar. Então, à 00h50 do dia 20 de março é o nosso Réveillon, né? É onde começa o ano do Sol para a astrologia. Então, vamos entender um pouquinho, vou falar um pouquinho da sequência, tá? Da onde a gente vem, de quais são os momentos que vivemos aí nos últimos tempos, nos últimos anos, para entender como que chegamos aqui e como que podemos desenvolver melhor e nos adaptar melhor a esse momento solar, né? Antes do agora, 2019, a gente ainda está no finalzinho de 2019, vivendo o finalzinho do ano de Marte. Levanta aí a mão para mim, quem que curtiu 2019, quem que está curtindo 2019? Quem que achou assim, caramba, tá massa demais? O ano de Marte, né, que a gente está finalizando agora, é um ano que pedia muita ação, muito direcionamento, né? É interessante, se eu voltar um pouquinho antes, no ano de 2018, a gente estava vivendo um ano de Saturno, né, que era um ano de definir as metas, onde que eu quero chegar, né? 2019, ano de Marte, é um ano de agir, deixa eu correr, deixa eu fazer, né? Deixa eu colocar em ação todas as metas que eu defini, todo lugar aonde eu quero chegar, que foi definido lá em 2018. Então, se em 2018 você não se situou, muito provavelmente em 2019 ou você ficou andando em círculos, né? Ou você, se você tinha definido, então, você conseguiu chegar, né? Tipo, tirou o melhor resultado. Se você não definiu meio que você andou em círculos com a sensação de que tô na esteira, correndo, super cansado e não tô chegando em lugar nenhum, né? E tudo isso agora vem com fechamento, com uma chave de ouro em 2020, que é o ano do Sol. O Sol pra gente na astrologia, assim como na vida real, assim como aqui fora, ele é o centro, né? Quando eu analiso um mapa astral, a coisa mais importante dentro do mapa astral é o Sol, né? O que nós astrólogos chamamos de Sol, vocês conhecem por signo, né? É óbvio que é uma partezinha só, não é tudo, mas é a parte mais importante. E o que é que fala o Sol na astrologia? O que é que significa isso? O Sol é a nossa essência, sabe? É aquilo do que somos constituídos, né? É o que verdadeiramente norteia, ou que pelo menos, gente, deveria nortear a nossa vida, né? A gente tem dentro do mapa um propósito de vida, né? E o propósito de vida é justamente o lugarzinho aonde está o nosso Sol no nosso mapa, né? Ali fala das minhas habilidades, das minhas aptidões, das minhas ferramentas, das dificuldades. Então o Sol dentro do mapa, o Sol para a astrologia é justamente isso. O centro, o foco, o principal, a essência, né? E ok, ótimo, já entendi mais ou menos o que é o Sol, já peguei, já captei mais ou menos a ideia. Certo, e agora? Eu faço o quê, né? Eu espero o quê desse ano do Sol? O ano do Sol, então você imagina aí qual que é a principal característica do Sol? Aqui, na vida real, aqui fora, o que o Sol faz? Aquece, ilumina, coloca luz, força, vitaliza, né? Deixa tudo às claras. Então, o que é que vocês acham que vai acontecer em 2020? Aquilo que está mais escondidinho, aquilo que eu não estou muito querendo mostrar, aquilo que eu estou encobrindo, aquilo que eu estou fazendo de conta que eu não vejo na minha vida, o que é que vocês acham que vai acontecer? Aquilo que está coberto, aquilo que
eu tô fazendo de conta que não vejo, sabe? Eu costumo brincar muito que a gente tem um lugarzinho na nossa vida chamado porão emocional, né? E não só porão emocional, mas eu vou falar do porão geral, né? Aquilo que a gente não quer ver, não quer lidar, não quer dar conta na nossa vida, a gente vai jogando no porão, né? Tipo assim, não quero ver, jogo lá dentro. Não quero lidar, quero fazer de conta. Eu não tenho porão, bota debaixo do tapete. É a mesma coisa. Porão, tapete, você pode escolher aí o que vocês quiserem. Enfim, a gente vai jogando lá dentro, né? Vai colocando. O que vai acontecer agora com esse ano do Sol? Então, é como se a gente fosse lá. A gente não, né? Porque se dependesse da gente, a gente não ia fazer isso. O universo vai lá e vai acender a luz dentro do porão. Tá? Nem é a luz, eu acho que é um holofote, tá? É um holofote, né? Porque é uma coisa muito interessante, gente, que às vezes a gente não para pensar. Que essas coisas que a gente vai escondendo, essas coisas que a gente vai empurrando com a barriga, essas coisas que nós vamos jogando nesse porão ou colocando embaixo do tapete, é muitas vezes o que nos constitui. Muitas vezes em cima daquilo que a gente está se construindo, em cima desses empurrar com a barriga, em cima desses fazer de conta que não estou vendo, né? Em cima de colocar várias máscaras, a gente vai se constituindo em cima disso. Isso faz parte, é uma parte essencial e enorme da gente. Então, o que é que vai acontecer agora? O universo vai lá e vai acender a luz, vai lá e vai levantar o tapete. E aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? Tudo aquilo que a gente está escondendo, tudo aquilo que a gente está fazendo de conta que não está vendo, vai ser colocado à mostra, vai vir à tona, né? Para quem já vem num processo de se trabalhar, de dar uma visitadinha com mais frequência no porão, limpar mais embaixo do tapete, se trabalhar autoconhecimento, autodesenvolvimento, caminho da cura interior, né? Procurando, buscando isso que nós que trabalhamos tanto com autodesenvolvimento e autoconhecimento insistimos que todos façam. Vai se conhecer, vai se encontrar, vai ver o que tem sentido para você. Quem já está mais nesse caminho vai dizer, oba, né? O meu lado luminoso, o meu lado positivo, ele já está mais à mostra, ele já está maior do que o lado negativo. Então, perfeito. Para quem já vem nesse caminho, para quem já vem se trabalhando, para quem já vem se lapidando, vai ser um ano maravilhoso, tá? Incrível, né? Porque o universo vai colocar você, vai colocar esse seu melhor lado à vista, à mostra, à disposição, tá? Para quem vem realmente empurrando com a barriga, para quem vem realmente vivendo uma vida, e muitas vezes, gente, a gente não vive uma vida de aparência, mas tem uma área da nossa vida que é só aparência, e eu tô lá naquele trabalho que eu detesto, mas me dá dinheiro, e aí eu tô lá num relacionamento que eu sei que tá falido há o maior tempão, mas eu tenho preguiça, né, de terminar isso, encerrar isso e partir para outra, aí eu fico meio que ali empurrando, né, e aí tem partes de mim que eu super não gosto e que eu sei que eu preciso melhorar e fazer alguma coisa, mas eu vou empurrando com a barriga. Para quem está deixando algumas areazinhas assim importantes da vida sem mexer, sem se trabalhar, sem cuidar, né? Para quem está realmente entulhando esse porão de coisas, para quem olha para aquele tapete da vida e o tapete já está até assim, ó, vai ser um ano mais complicado, né? Por quê? Porque assim como o universo vai refletir a luz de quem trabalhou a luz dentro de si, o universo vai mostrar e vai refletir a sombra de quem não trabalhou a luz dentro de si, tá? Agora, a missão para ambos os casos, para ambas as pessoas, é realmente a mesma, tá? Colocar a sua essência em evidência, né? Para quem tem pessoas aqui que eu sei que eu tô vendo que foram na minha palestra lá de dezembro, era realmente esse o tema da palestra. Viva a sua essência. 2020 é um ano para que a gente viva verdadeiramente a nossa essência, é a temática, é aquilo que somos, é aquilo que alimentamos todos os dias, é aquilo que acreditamos, é aquilo que verdadeiramente nós fomos pensados e criados pelo universo
para fazer, né? E só que se você não tiver muito de acordo com a historinha que o universo criou para você, eu preciso te dizer para todo mundo aqui que o universo ele sempre vence, tá? Então às vezes a gente fica ali, né, brigando. Eu sei que o universo tem um plano para mim, ele trilhou um caminho para mim, mas eu tô lá do outro lado, sofrendo pra caramba, ralando pra caramba, mas eu não quero concordar com o universo. Preciso contar para vocês que o universo sempre vence, tá? E agora, 2020, é um momento de meio que esse deadline, sabe? Você está super fora, você está super em outro lugar, super tentando viver uma história que não é sua, o universo vai lá e vai dizer, olha, deixa eu descobrir, deixa eu destampar isso daqui, deixa eu colocar luz nisso daqui que você está fazendo que não tem nada a ver com você, para que você se dê conta, né? E volte para onde você tem que voltar e viva o que você tem que viver e se conecte verdadeiramente com a sua essência, com a história que eu, universo, escrevi para você. Quem que aí está otimista com 2020? Que bom! Acredito que todos estão aí com o lado luz bem trabalhado, né? No caminho, no caminho, no caminho, né? Quem tá aqui me ouvindo e pensando assim, o meu porão não tá nem mais fechando a porta, o tapete tá daquele jeito, ainda tem um tempinho, o ano começa só em 20 de março, tá? Então corre, chama a faxineira, chama o terapeuta, chama o que for necessário e vai arrumar o seu porão, tá? Porque se você não arrumar por bem, o universo vai obrigar, né, com que você vai colocar luz nisso, para que você se dê conta. A questão da luz desse 2020, do universo colocar luz, não é muita surpresa, né? O universo está sempre colocando luz, ele está sempre dando pequenas indicações para a gente, ele está sempre dando sinais, né? Ele está sempre mostrando para a gente. A questão que agora em 2020 não vai ser só para a gente, vai ser exposto, vai ser para todo mundo. É o ano do sol, né? O sol mostra, o sol ilumina tudo para todo mundo, tá? Então pode ser que algumas coisas que a gente vem escondendo da gente, esse ano não vai ficar claro só pra gente, não vai ficar demonstrado só pra gente, né? Vai ficar à vista para todo mundo, né? E aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais... eu não queria utilizar a palavra complicada, mas vai ficar um pouquinho mais difícil de lidar, porque quando as coisas são colocadas à luz para todo mundo, entra uma coisinha chamada responsabilidade pelas nossas ações, né? Então a gente vai ser muito cobrado pelas outras pessoas pelos erros que a gente mesmo deveria se cobrar e a gente mesmo deveria corrigir, sem ter essa necessidade, né? Sem se sentir tão criança, de ter que chegar alguém, o universo, o vizinho, a mãe, o pai, o chefe, sei lá quem, e cobrar você, falar, olha, o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo da sua vida, olha o que você está fazendo disso. 2020 é um ano para a gente assumir a nossa essência, e a gente só assume a nossa essência com muito trabalho e com muita responsabilidade, tá? Então uma outra palavrinha para 2020 é essa responsabilidade por nós, pela nossa vida, pelos nossos atos e pelo comprometimento que a gente tem com o universo, né, do que viemos aqui fazer, né? Eu costumo falar muito que a gente é uma pecinha específica que cabe num lugarzinho específico, e sem essa pecinha nesse lugar, o universo não anda. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande por assumir o nosso lugar. Que lugar é esse? Como que eu encontro? É a gente voltar, fazer esse retorno para a nossa essência, né? Se perguntar, o que me realiza? O que verdadeiramente tem conexão comigo? 2020 mais do que nunca é o momento da gente se perguntar.
essa é minha história, a história que eu estou vivendo, eu estou sentindo que está conectado realmente comigo, com o que eu acredito, com o que eu quero, com a pessoa que eu pretendo me tornar, né, com aquilo que eu sempre desejei. É um ano a gente se conectar com a nossa essência, tá? Um dos perigos aí, um dos outros perigos do ano é em relação a que a gente viva, como que eu vou colocar para vocês? Que a gente vista, né, vidas que não são nossas, única e exclusivamente para sair bem na fita. Quando eu falo do Sol, não tem como eu não conectar, né, essa energia solar com o signo o qual ele rege, que é Leão, né? E Leão, os leoninos aqui, ou quem tem Leão forte no mapa, que me perdoem, tá? Mas eu preciso falar a verdade. Leão precisa de um palco, tá, gente? Leão não funciona nos bastidores, né? Quietinho, escondidinho, né? E caso você seja um leonino, que você tá nos bastidores, já vou avisar para você que você tá no lugar errado, porque Leão foi feito pro palco. Leão foi feito para ser visto, não por acaso ele é regido pelo Sol, tá? Então precisa, se você é um leonino, que você não gosta de aparecer, que você quer ficar escondidinho, que você fica lá nos bastidores, tem algo aí na sua essência que você precisa buscar e se conectar com ela, porque você não foi feito para ficar escondido. Mas enfim, e se Leão precisa de um palco, se essa energia solar, se essa energia leonina precisa de um palco, muitas vezes subir nesse palco, não comigo, não com a minha essência, mas como um personagem, é um grande risco, né? Então cuidado nesse momento para você não vestir um personagem, né? Porque o universo vai cobrar caro. Ok, né, para estar em destaque, para ter alguns resultados, né, para caber em lugares que muitas vezes eu ainda não estou cabendo ou não estou preparado, né, eu vou ali vestir um personagem e estar naquele lugar, estar com aquelas pessoas, estar naquela situação. Esse ano, se você se propor a viver uma história que não é sua, o universo vai cobrar um pouquinho mais de você. Ele vai dizer, então você está tentando fazer isso? Então peraí, né? Deixa eu colocar alguns obstáculos aqui na sua corrida para ver se é isso mesmo que você quer, né? Então cuidado com vestir um personagem, entrar numa vida e entrar numa situação que não é sua, tá? Quem aqui consegue identificar que está bem fora de contexto em alguma área da vida? Tipo assim, qualquer área que seja. Quem aí já está identificando qual que é a área da vida que aquele porão assim não está nem fechando a porta mais? Convite 2020, o ano do Sol, é justamente volta para o seu eixo, né? Volta para aquilo que é a sua essência. Volta para aquela historinha que o universo escreveu para você, né? Assume o seu papel. Muitas vezes, o que eu vejo muito no meu trabalho, no meu dia a dia, é que as pessoas estão escondidas atrás de outras coisas e não assumem o próprio papel dentro da sua vida, né? E aí eu sempre tive um sonho de fazer tal coisa. Mas aí a vida foi me levando por aqui, e daí alguém arrumou isso, e daí foi arrumando outro, e eu fui indo, né? 2020, para quem foi sendo levado pela vida, né, é um ano meio que de voltar, né, dar a volta para o ponto inicial e anda para o lado que você verdadeiramente deveria ter andado desde o começo, tá? Esse ano de Marte, que a gente está finalizando agora, ele falou muito de ação, né? Muito de preparação, né? Como eu falei para vocês, era para a gente ter aí feito várias coisas. Esse ano de Marte era mais ou menos como se a gente tivesse tido que preparar o palco que agora a gente, em 2020, vai ter que assumir.
né? Então, ainda está sendo, esse finalzinho ainda está sendo um ano de muito trabalho, né? Um ano de muita correria, né? A gente ainda está desenvolvendo muitas coisas, a gente ainda está fazendo os últimos ajustes no palco, fazendo os últimos ajustes no cenário, a gente ainda está ensaiando, ainda está vendo se os atores que eu quero que estejam nesse próximo ato, ou quando a peça estrear, eu ainda estou vendo se os atores estão todos encaixadinhos, bonitinhos, né? É toda a organização, toda a preparação, a gente vai fazer ainda até dia 20. Depois do dia 20 de março, vamos subir nesse palco e vamos nos colocar como o centro, né? O centro da nossa vida e a nossa essência e tudo aquilo que a gente veio verdadeiramente para viver. A gente precisa subir no palco como nós mesmos, como assumindo a responsabilidade, né? Assumindo todo o lado luminoso que temos, né? Para que a gente consiga iluminar um pouquinho as outras pessoas que estão ao nosso redor e assumindo também o nosso lado sombra, para colocar um pouquinho mais de luz, né? E trabalhar um pouquinho mais aquilo tudo que vem nos puxando tanto para trás. Quando eu falo de criança interior, e o que eu entendo pela criança interior é aquela que expressa os nossos desejos verdadeiros, a nossa verdadeira essência, né? Aquele lado mais puro nosso, né? A nossa criança interior fala de quem a gente é antes da gente ser tão confrontado, tão moldado, moldado, a palavra é essa, tão moldado pela sociedade, pelos pais, pelas exigências, né? Então, tem total sentido. Realmente é o momento da gente se conectar com essa criança interior, né? Uma das coisas que acontece muito, que as pessoas chegam tendo pego um desvio muito grande na vida, né? Estão completamente perdidas, quem pega esse desvio, aí me fala assim, tá, mas e agora? E o que é que eu faço? A primeira coisa que eu pergunto é, o que é que você queria ser ou fazer quando você era criança? Né? Lembra, volta lá atrás, que é aquilo que você precisa recuperar. Então, sim, tem total conexão com essa busca, com esse retorno à criança interior. Tá? Perguntas, dúvidas? É incrível, todo mundo quer saber de relacionamento, né? Todo mundo quer saber de relacionamento, né? Então vamos lá. A energia de Marte, ela não é uma... Gente, vamos lá, vamos pensar racionalmente. Marte é o planeta da guerra, né? Óbvio que nos relacionamentos não ia funcionar muito, né? Sim, términos, né? Sim, algumas quebras, né? As pessoas não estavam muito disponíveis nesse momento para relacionamento, né? A ideia era realmente que a gente não tivesse tão voltado para o outro, né? E sim mais voltado para os nossos objetivos, que é questão marciana, né? Eu preciso lutar a minha guerra, eu preciso vencer as minhas batalhas, né? Então estava muito voltado para a gente. Agora a gente vai entrar no ano do Sol, né? Vamos lá. Quantos sóis a gente tem no nosso sistema? Né? Fábio falou aqui, né, taróloga, eu sou taróloga também, apaixonada por mitologia. E quando a gente entende um pouquinho mais de tarô, né, o tarô tem uma carta chamada o Sol, né, que ela é maravilhosa para tudo, sabe? Ela funciona para tudo, ela traz força, vigor, resultados, né? Ela ilumina, ela diz que você vai vencer, ela diz que você vai ganhar, ela só não é boa num aspecto. Vocês querem adivinhar qual que é o aspecto que essa carta do Sol não é boa? Único. Relacionamento, tá? Porque o Sol em contato com outra coisa, com outra pessoa, ou com outra, né, quando a gente se aproxima muito, queima, tá? 2020, a priori, não é para ser um ano de relacionamento, né? É um ano mais eu. E esse, inclusive, é um dos aspectos que a gente precisa cuidar, para não ficar muito egoísta. A gente precisa cuidar de si, mas a gente não pode esquecer que tem o outro, tá? Mas dizer que compartilhar uma vida, que dividir uma vida vai ser a historinha de 2020, não.
né? Vai ser você viver e você construir a sua vida, tá? Agora, 2021 é o ano de Vênus, tá? Relacionamento, amorzinho, né? Guarda até 2021, aí vai funcionar melhor. Tá? Inclusive, tá? Então deixa eu falar. Inclusive, vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Vocês lembram que eu fiz uma reconstituição? Saturno, Marte, Saturno a meta, Marte você vai construindo, né? Agora você chega e sobe, ocupa o lugar, todo aquele que você trabalhou, né? Você fica no eixo, no centro da sua vida, né? E no próximo ano você atrai alguém de acordo com aquele eixo no qual você se colocou. Então, se você não se colocar no eixo, ou se você se colocar no eixo errado, você vai atrair a pessoinha errada. Tá? Então, já que as pessoas são super preocupadas com relacionamento, né, o universo está cobrando um preço, dizendo assim, olha, se você fizer a tarefinha de 2020, 2021 você vai estar no lugar certo, na hora certa e do jeito certo para atrair um relacionamento certo. Caso você estiver no lugar errado, né, ainda tentando, insistindo bravamente em viver algo que não é seu e estando num eixo que não é seu, né, você vai atrair algumas coisas meio atrapalhadas, tá? Para quem vive um amor ou para quem vive um relacionamento aonde se fundiu na outra pessoa, né, aonde não existe mais separatividade, aonde não está cuidando da sua individualidade, vai ficar bem difícil, né? A historinha de 2020, a historinha do ano do Sol é viver a sua essência, a sua individualidade. Se você está lá, naquele bolo, que você não consegue trabalhar porque está pensando no que o fulaninho está fazendo, né? Que se você não consegue traçar os seus planos porque você fica na dependência do outro, envolvido 100% dentro da relação, né? Muito possivelmente vai ser um ano bem difícil e bem turbulento de se passar, né? Agora, se você conseguir voltar, né? Tá ali misturado, 100% dissolvido na relação, né? Vai tirando aos pouquinhos, vai recuperando a sua individualidade, vai se colocando de volta nesse eixo da sua vida e ao mesmo tempo permitindo que o outro ocupe o eixo dele e que vocês dois, né, como essência e como individualidade, se permitam estar juntos, meio a meio, cada um com seus 100%, mais juntos, né? Não eu mais dando o 90% e o outro colocando só 10%, não vai funcionar. Porque, deixa eu fazer um testezinho aqui. Quem sente que verdadeiramente vive o seu propósito? Quem sente? Quem sente? Quem aí levantou a mão, tem dúvida? Quando acorda todos os dias e fala, caramba, hoje eu vou lá, eu tô super afim de fazer, eu tô realizada com isso mesmo. Quem vive o propósito, não tem dúvida. Quem está super conectado com a sua essência e com aquilo que veio para viver, não tem dúvidas. Se você está com dúvidas, se você, né, tem aquele momento que você fala assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Que você vai todos os dias, tipo, não queria estar aqui, mas eu estou indo por conta do resultado, por conta do cargo, por conta da posição social, por conta do resultado material, do dinheiro, né? Já é um indicativo. Agora, ok, estou em dúvida, quero saber o que eu posso fazer para colocar isso mais às claras, né? Colocar isso mais à tona. Não existe outro caminho que não seja o do autoconhecimento. Não tem, né? Você reservar mais espaço para você dentro da sua vida. Às vezes a gente ocupa tanto a nossa vida com tantas outras coisas que a gente não para se perceber, para se perguntar e para se analisar. E às vezes a gente não foi treinado, né? Ninguém ensinou a gente a pensar a respeito da gente, né? E muitas vezes a gente precisa de reforço, a gente precisa de ajuda. E aí a gente vai para terapia, e aí a gente vai para círculos de estudo, círculos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Muitas pessoas buscam através da espiritualidade, né? Caminhos, existem vários, né? E você precisa descobrir qual que é o seu caminho, com o que é que você se afina, né? O que é que você sente, o que é que você encontra no mundo aí afora que tem sentido para você. Muitas pessoas vão me procurar, buscar astrologia porque sentem, porque se afinam, porque entendem que é aqui, né? Tipo, não, nisso eu acredito, eu confio, então eu vou buscar. Muitas pessoas buscam a espiritualidade, né, sabe, como caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de olhar para dentro de si, né, entender o que a espiritualidade fala a respeito de que você se conecte com você mesmo, né. Muitas pessoas vão
para terapia, e aí a gente tem inúmeros tipos de terapia, graças a Deus, né? E aí também você precisa entender se a sua terapia é uma terapia mais formalzinha, né? Se a sua terapia é um pouco mais holística, né? Quem sabe você precisa ir para algo que precisa expressar mais, né? Ou algo que não, que seja aquele mais quadradinho mesmo, eu chego, eu falo, eu reflito, né? Esse caminho de busca, ele não é proposto por fora, esse caminho de busca é nosso. Eu parar, eu pensar, eu me colocar nesse lugar e pensar, eu tô feliz? Uma pergunta simples, eu tô feliz com a minha vida? Eu tô feliz, tô no lugar que eu queria estar? Eu tô feliz? Tô realizada? Né? Não tô, né? Vamos buscar formas de entender aonde que eu não tô, como que eu não tô, e o que é que eu posso fazer, então, para chegar nisso daí. Quem acompanha um pouquinho mais a astrologia já deve ter visto essa história de luz e sombra de cada signo, né? Já viram? A astrologia mística trabalha um pouquinho mais essa história do luz e sombra. Eu sou aquariana, eu tenho que desenvolver coisas leoninas, né? Acho super interessante, assim como a gente tem essa vertente mística, a gente tem várias outras vertentes astrológicas, né? Eu acho super interessante, super respeito, eu só não concordo, tá? Porque qual que é a minha lógica? A gente tem um mapa que diz o que é que a gente tem que desenvolver. Se o meu sol, se a minha essência, se o meu signo tá em aquário, é porque eu vim para desenvolver aquário. Se fosse para eu desenvolver leão, eu teria nascido lá em julho e agosto, tá? Então, essa é a minha visão particular. Sei que tem pessoas que trabalham assim, sei que tem uma linha da astrologia mística super desenvolvida, né, nesse sentido, só que não é a minha linha e eu não concordo, tá? Mas, sim, né, tem vários autores, uma das mais influentes e importantes que eu amo muito é a Cláudia Lisboa, ela trabalha muito bem esse luz e sombra dos signos, que eu acho super interessante para a gente entender e ver como que funciona, só não é a minha linha de trabalho. Esse ano do Sol, o que esperar, né? Aí, quando eu vou analisar essa questão país, né, entender um pouquinho mais, eu preciso entender do mapa, né, do país, né, porque assim, a gente tem um mapa astral, cada coisinha, empresas têm mapa astral, casas têm mapa astral, países têm mapa astral, e aí eu preciso entender um pouquinho a respeito do mapa daquele país. Nosso país é um país virginiano, né? 7 de setembro, é um país virginiano, se eu não me engano, eu sei que ele é virginiano, eu acho que é ascendente em aquário e lua em gêmeos, ou ascendente em gêmeos e lua em aquário. Tá? Ou seja, um lado todo regradinho e outro lado todo bagunçadinho, né? Que está escrito lá, eu acho que quem fez a nossa bandeira foi um astrólogo, tinha um parentesco muito próximo, tá? Porque já está definido a ideia do nosso país na nossa bandeira, ordem, que é virginiano, né? E o progresso, que é o aquariano, tá ali tudo na bandeira, tá? Só que essas duas coisas, elas não se combinam, né? Ou você tá ordenado, organizadinho, certinho, cada coisa no seu lugar, ou, né, e estratificado, porque cada coisa no seu lugar, organizado e ordenado, é estratificado. Ou você está no progresso, tudo em movimento, tudo muda, tudo isso, tudo aquilo, né? Então já o nosso país, ele já é uma antítese por si só. Quando eu falar a respeito aqui das previsões, da ideia de movimentação dos signos, quando eu falar de Virgem, eu volto um pouquinho para a gente entender qual que é a ideia para o nosso país, tá? Mas o que eu preciso dizer, não só no cenário nacional, como no cenário mundial, tem uma coisa que está acontecendo muito forte a respeito da grande conjunção em Capricórnio, que está acontecendo agora, né? A gente tem Mercúrio, Sol, Saturno e Plutão, né? Tudo em Capricórnio. Capricórnio é o signo do poder, Capricórnio é o signo da política, né? Então, de uma forma geral, 2020, não pelo seu ano do Sol, mas por essa grande conjunção, tá para acontecer quebras e rupturas muito grandes depois de se chegar num extremo de rigidez e estratificação, sabe? É o movimento pendular que a gente faz. Primeiro enrijece, fica muito difícil, muito estratificado, depois se quebra para voltar para uma maleabilidade, tá? Sentido geral, global, é isso daí que a gente tem agora para 2020. No meio do ano a gente tem 3 eclipses, tá? Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei lá, tá?
No meio do ano, acho que entre junho e julho, no período de um mês, a gente tem 3 eclipses. Acho que, eu falei no Instagram 2 dias atrás, que estava já nessa grande conjunção, Mercúrio, Sol, Plutão e Saturno, né? Mercúrio sai daqui a pouquinho e vai para Capricórnio. Mercúrio é muito rapidinho. Oi? Júpiter. Então vamos lá. Júpiter não está envolvido ainda na grande conjunção. Júpiter só entra na grande conjunção lá no final do ano. Tá? Ainda Júpiter está em Capricórnio, mas está mais distante. Tá? Para estar em conjunção, um pouquinho de técnica astrológica. Para estar em conjunção precisa estar numa distância exata. E Júpiter está muito longe para estar junto. Tá? E então agora, Mercúrio, Sol, Saturno e Plutão envolvidos nessa conjunção. Tá? Mercúrio sai, se eu não me engano, terça-feira, e lá em março, né, o planeta que vai estar de novo envolvido nessa grande conjunção é Marte. Então agora a tensão, já que é Mercúrio, é na comunicação, né, que vai estar tenso, que vai estar difícil, né, que vai estar complicado, que as coisas, que vai estar cada um no seu polo extremo de rigidez, né, sem querer chegar no meio termo, né, ou é do meu jeito ou não é, tá? Em março, entrando Marte, que é o planeta da guerra, aí pode ser que as coisas fiquem bem mais tensas, tá? Porque daí vai parar de tentar puxar o fogo para minha sardinha, né? E vamos botar fogo em tudo então, tá? Que é a historinha mais de Marte. Júpiter entra nessa grande conjunção solo no final do ano, tá bom? O Sol como essência, né, como a necessidade da gente se colocar no mundo. Quando eu olho para a mandala astrológica e eu monto as coisas de alguma forma, né, esse Sol vai cair num lugarzinho específico para cada signo, né? E nesse lugarzinho específico me fala da área da vida que cada signo, no geral, vai precisar trabalhar. Tá? A priori, né, de forma bem rapidinha, os signos de fogo, né, vão estar com maior facilidade de lidar com esse ano. Por quê? Né, Sol rege Leão, Leão é um signo de fogo e todos os signos de fogo fazem aspectos positivos entre si. Então é uma via de mão aberta. Tá? Quando eu falar dos signos de fogo aqui, vocês vão perceber que vai estar tudo meio encaixadinho, tudo meio já na área que eles dominam. Tá? Tem alguns outros signos que entre si fazem aspectos negativos, né? E aí, então, se a gente tem esse Sol como essa essência, como esse centro regendo Leão, eu já sei que Touro e Escorpião, que são signos que fazem aspectos negativos, né, vão ter um pouquinho mais de dificuldade. E Aquário, que está em oposição, nem se fala, então, que está no caminho praticamente inverso, tá? Nós vamos entender, calma aí. Né? Só para você já ir localizando, qual que é o meu signo, fogo, terra, ar e água, como é que eu me localizo aqui no meio, tá? Mas de forma bem geral, bem generalista, é mais ou menos isso, ok? Então a nossa criança, né? Áries, o primeiro signo, é um signo de fogo, né? É um signo que vai ter uma fluidez esse ano, ela precisa ser sua, feita por você, como se fosse um filho, você que vai gerar aquilo e colocar no mundo, e passar para frente, e deixar como legado. Não adianta pegar a semente do vizinho e colocar não, que não vai funcionar, tá? É seu, ok? Segundo signo aí, fofinho, os taurinos, né? Povo mais pregado no chão, né? Não, né? Não é pregado no chão, não. Então vamos lá. Quando eu monto a mandala bonitinha, né, e eu coloco ali Touro, Leão nesse eixo e percebo onde é que pega a temática taurina para o trabalho de 2020, é justamente em relação à família, tá? Não é só família, é base, é raiz, né? É tudo aquilo que me conecta, tá? Principalmente com, não vou te dizer com o passado, mas é tudo aquilo que me conecta com o momento, com as coisas, naquilo que eu estou nesse momento, tá? Para os taurinos, o Sol está pegando dentro de uma casa 4, e casa 4 fala dessa base que eu tenho para a vida, tá? E uma das tarefas do taurino é conseguir
sair dessa base que ele veio, tá? E criar a sua própria base, tá? Olhar um pouquinho para trás, né? Olhar um pouquinho de qual que é a sua raiz, qual que é a sua história, qual que é a história da sua família, né? E ver o que é que você quer levar para frente e ver o que é que você precisa dar um basta, tá? A historinha de Touro está falando um pouquinho a respeito desse desapego, de conseguir soltar um pouquinho as amarras do lugar aonde se está nesse momento para conseguir chegar um pouquinho mais longe. Vamos lá. Acho que um signo que vai ser muito favorecido, além de Leão, esse ano, e além dos signos de fogo, é Gêmeos. Tá? Porque Gêmeos é o povo que fala, né? É o povo que muda o tempo todo, é o povo que se compromete com algumas coisas de vez em quando esquece, né? Gêmeos tá um pouquinho mais solto, um pouco mais aleatório para a vida, né? O povo da diversidade, né? Quer tudo ao mesmo tempo, quer aproveitar tudo. E Gêmeos é o signo, né, da comunicação, do falar, do expressar. E Gêmeos ocupa no zodíaco em repouso a casa 3. E é muito interessante quando a gente monta o mapinha desse ano, de entender que o Sol para os geminianos, ou seja, a tarefa do ano para os geminianos, vai estar justamente dentro de uma casa 3. Então vocês vão poder fazer o que vocês fazem de melhor. Falem, tá? Se comuniquem, se expressem, passem aquilo que vocês têm de melhor para as outras pessoas, coloquem as suas ideias no mundo, né? Transmitam o que vocês têm para transmitir, tá? Então, o foco desse ano de trabalho para os geminianos é justamente o falar e o se expressar. Entende-se, tá? Que não é falar qualquer coisa, não é falar de qualquer jeito, né? Não é colocar qualquer coisa no mundo, tá? Cuidado muito com aquilo que eu falei antes, com a responsabilidade que a gente vai ter e o quanto a gente vai ser cobrado por tudo aquilo que a gente está ou mostrando ou escondendo nesse momento, porque esse 2020 não vai ter muito mostrar e esconder, vai ser tudo mostrar, tá? Então, comuniquem, tá? A casa 3 é uma casa onde eu aprendo muita coisa, então vão fazer cursos, vão estudar, vão buscar ferramentas. Casa 3 é uma casa onde eu busco ferramentas, né, para depois conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então é um ano excelente para estudar, né, para aprender. Casa 3 é uma casa de mudanças, né? Então é um ano excelente para você fazer aqueles pequenos reajustes, né? Não estou gostando disso, vou colocar aquela outra coisa, vou testar isso, vou testar o outro, né? Então, geminianos, vocês podem aproveitar toda a energia do signo, né, nesse 2020. Aproveite, 2020 para vocês vai estar um caminho assim de mão aberta, tá? Uma via aberta para vocês. O próximo signo aí na sequência, né, é Câncer, o signo de Câncer. E quando a gente monta, né, toda a estrutura para entender, a área que Câncer precisa trabalhar nesse momento é uma área material, financeira mesmo, tá? O solzinho desse ano para Câncer está pegando dentro de uma casa 2. E uma casa 2 fala justamente de valores materiais, né? O quanto eu consigo produzir, o quanto eu consigo gerar, né? E ela é uma casa de valor não só material e financeiro, mas ela é uma casa do valor que inclusive eu me dou, tá? Do valor, do senso de valor próprio que eu tenho, né? Muitas vezes, se eu não tenho um senso de valor próprio, se eu não reconheço o meu valor, se eu não reconheço o valor do meu trabalho, se eu não reconheço o valor do meu tempo, né, eu não consigo nem cobrar ou nem gerar renda a partir disso que eu sou, né? Então, a primeira tarefinha, né, para os cancerianos, né, aprendam a se valorizar, né? Aprendam a colocar valor no que vocês têm, a quem vocês são, que consequentemente vocês vão ver que essa área financeira e que essa área material, que é o foco de 2020 para vocês, ela vai se reorganizar, tá? A temática de vocês é realmente esse lado material e esse lado financeiro, mas ele começa nesse conseguir dar valor a quem você é. Você precisa se sentir merecedor, né? Você precisa reconhecer que você merece mesmo, né? Que tudo aquilo que você faz lá para fulaninho de graça tem um preço e que se você olhar com um pouquinho mais de amor para aquilo, você pode inclusive cobrar
né? Cancerianos, vocês são muito cuidadores e vocês são muito doados para os outros. E na grande maioria das vezes vocês esquecem de vocês mesmos, né? Então, começa com esse valor próprio e depois você ajusta os valores materiais ao redor de vocês, ok? Leoninos. Bom, eu acho que, leoninos, vocês peguem tudo isso que eu falei, né? E entendam que é a tarefa de vocês. Né? Quando eu monto o mapinha do ano, sobre o mapa dos leoninos, cai o Sol na casa 1. Casa 1 é a parte mais importante do mapa, é a primeira casinha, né? E aí fala exatamente do quê? De vocês, tá? Desse encontro e desse reconhecimento com a própria essência, tá? Uma das coisas que os leoninos vão ter que trabalhar muito, que é a temática da casa 1, é o conforto que vocês têm em serem quem vocês são. Uma coisa que vai ser muito trabalhada nos leoninos nesse ano é a questão da autoestima, tá? Quanto vocês verdadeiramente se amam, se gostam e se aceitam, tá? É isso que vai ser trabalhado. Leoninos, vocês vão estar sendo, nesse ano, a própria medida de vocês, tá? Então o leonino, ele costuma se basear muito, ele costuma se refletir muito nos outros, né? Porque precisa de reconhecimento, sim, precisa de valorização, sim, o leonino precisa disso, tá? Não tem como dizer. Então, às vezes, para o leonino vale muito mais uma palavra, um agradecimento, nossa, sua presença é importante, como é bom ter você aqui, do que qualquer outra coisa. Só que esse ano, como tá cada um na sua historinha, você meio que vai ter que se bancar sozinho, leonino, tá? Então, começa a se amar, começa a se aceitar, começa a trabalhar a sua autoestima, porque o seu espelho esse ano não vai ser mais os outros, vai ser você mesmo, tá? E aí você pode se sentir um pouquinho deficiente quando você buscar a aprovação no outro e o outro não está te aprovando. E ele não está te aprovando porque ele não está te aprovando, ele não está te aprovando porque ele está construindo a historinha dele, nem viu que você está aí, tá? Então, leoninos, se banquem um pouquinho mais esse ano, ok? Virginianos, né? Quando a gente monta esse mapinha do ano, o Sol cai numa casinha muito incompreendida para todo mundo, tanto para quem estuda quanto para quem não estuda astrologia. A casa 12 é uma casa que meio que ninguém entende, as coisas se perdem dentro dessa casa 12, né? Se dissolvem. A casa 12 é uma casa que a gente não entende muito bem o que está acontecendo ali, porque ela fala do interno, do interior, né? Então, esse ano, qual que é a tarefinha dos virginianos? Olha para dentro, conserta dentro. Vocês, virginianos, vocês têm uma maquininha maravilhosa para detectar erros, né? Parece que assim é um scanner. Vocês olham 40 coisas, mas vocês olham, aquilo ali está fora do lugar, aquilo ali está errado, aquilo pode ser melhorado, aquilo pode ser aperfeiçoado, né? E a maquininha, o scanner de vocês tem um plus, que ele não busca só o defeito, mas ele automaticamente gera a solução, né? Então a cabeça de vocês é o tempo todo, tem defeito e faz assim para consertar, tá errado é assim que arruma, tá não sei o que lá é assim que faz, vocês o tempo todo processando, tá? Então, virginiano, agora tira o seu olhar lá de fora, tira o seu olhar do mundo externo e coloca o seu olhar dentro de você. Com essa mesma visão crítica que você tem, analítica para o mundo, analise a você mesmo, tá? Tem aí, lembra aquela ideia do porão que eu falei? Então, né, você está aqui de frente para o mundo, vira as costas para o mundo, olha para o seu porão que você vai ver a bagunça que está aí dentro, tá? E por mais que o mundo nesse ano te chame para você organizar a bagunça lá fora, não vai, organiza a sua bagunça aí dentro, tá? Tá bem bagunçadinho mesmo, tem muita coisa que você precisa organizar e isso que você precisa organizar tá dentro de você. Não adianta você exteriorizar isso e sair arrumando a casa, e sair reformando as coisas e tentando resolver as pessoas, tá? Nesse momento é você com você mesmo, ok? Casa 12 é uma casa que fala muito de espiritualidade, tá? Então, uma das ferramentas que o virginiano pode utilizar esse ano para conseguir fazer essa descida interna, tá? Essa descida para o porão aí, descer essa escadinha, é o apoio da espiritualidade, ok? Terapia também ajuda bastante, muito, aliás, tá? Próximo signo, Libra, né? Librianos. Então, os librianos, a priori, né? Libra,
em si. Quando a gente fala de Libra, a gente fala de um arquétipo, de um signo, e não dos librianos, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Mas Libra é muito poroso para a opinião das outras pessoas, tá? O olhar do mundo pesa mais sobre essa energia libriana, tá? E muitas vezes deixa-se de fazer muita coisa, deixa-se de expressar muita coisa, porque já fica, o que é que fulano vai pensar, o que é que isso vai dizer, será que vai me aprovar, será que vai estar bom, será que não sei o que lá, né? O peso do olhar do mundo lá fora pesa bem mais para os librianos, né? E olha que ironia de 2020, né? O Sol no mapa dos librianos para 2020 cai justamente dentro de uma casa 11, que é a casa de Aquário, que é a casa da irreverência, que é a casa de sair fora da caixa, que é a casa de chutar o balde, né? Que é de realmente sair fora da curva, né? Então os librianos nesse 2020 vão ser bem convidados a sair desse lugar comum, tá? Desse do que é esperado de você, do lugar que foi traçado pela sociedade, pela família, ou seja lá por quem para que você esteja, ou pelo relacionamento que você esteja, e que você realmente, né, consiga se colocar mais nesse primeiro lugar. Librianos não são bons de se colocar em primeiro lugar. Librianos são excelentes para colocar os outros à frente de si, tá? E aí esse ano você vai ter que sair um pouquinho fora dessa caixa, bem fora dessa caixinha, tá? E conseguir se colocar em primeiro lugar, tá? Sei que para os librianos não é muito fácil fazer isso, né? Vocês vão encontrar aí uma coisinha dentro de vocês, principalmente porque esse Sol na casa 11 costuma trazer à luz, né, aquilo que a gente tem de mais exótico dentro da gente, de mais diferente, de mais irreverente, né? E que esse que é mais exótico, que é mais diferente, ele não combina com o contexto, tá? Então, colocar para fora aquilo que é seu e que você não colocou até hoje porque não estava dentro do contexto, você está ali tapando uma vida toda, né? Eu quero muito isso, eu sempre quis muito isso, mas acho que não combina com a família, não combina com o relacionamento, não combina com a sociedade, não combina com o país que eu tô, né? Se não está combinando com o país, vai para outro, porque a ideia é que você coloque isso, né, de mais diferente que é seu para fora. É só um aninho, é só um ano, é só 2020. Né? Por favor, librianos, tomem coragem de chocar alguém em 2020, tá? Colocando aí o que é seu de verdade, esse lado mais estranhinho de vocês para fora, tá? Tarefa 2020, librianos, choquem, tá? Alguém, por favor, tá? Escorpião, quando a gente... Primeiro que eu falei que Escorpião ia ser um dos signos que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Touro e Escorpião, né? Nesse eixo aí, tem um pouquinho mais de dificuldade esse ano. Por quê? Né? Sol é luz, né? É mostrar, é o brilho, é o estar no palco, é se colocar à mostra, é aparecer. Né? O Sol também fala um pouquinho da gente dar a cara a tapa, né? E esse palco, esse brilho, esse sol, esse dar a cara a tapa é algo que não é muito confortável para os escorpinianos, né? Se a gente pensar, né, no próprio animal que simboliza, né, aonde que o escorpião gosta de viver? No quentinho, no escurinho, né? Ali onde não tem luz, deixa ficar aqui no quentinho, no fofinho, né? E no escurinho, de preferência. Então, trazer os escorpinianos para frente, para o palco, para se mostrar, já é uma grande tarefa, né? Já é só aí, já é um grande passo. E aí, vamos para mais uma dificuldade para os escorpinianos. Quando a gente monta o mapa do ano, no mapa dos escorpinianos, o Sol está ficando justamente na parte mais alta do mapa, sabe? Assim, tipo, não dá para esconder. O que a gente tem aqui embaixo do mapa, a gente ainda esconde. Agora, o que a gente tem acima, a gente não esconde. E aquilo que está na parte mais alta, menos ainda, é o que precisa aparecer, tá? Então, o que eu preciso dizer para vocês, escorpinianos, e essa casa mais alta do mapa, essa parte mais alta do mapa, é a casa da realização profissional, tá? É a casa aonde o lugar social que eu ocupo no mundo, ela vem a partir do meu trabalho, vem a partir da minha profissão e vem a partir da minha carreira. Escorpinianos, é o ano de vocês investirem na carreira e na realização profissional,
tá? Entendendo que carreira muitas vezes é uma coisa e realização profissional é outra, né? A astrologia é muito bonitinha quando ela separa as casas de trabalho em casa de dinheiro, casa de trabalho e casa de realização profissional. Ela entende que essas coisas não são as mesmas, né? Então, Escorpião é o ano de você trabalhar com a realização profissional, não é trabalho. Às vezes, né, para quem tem sorte, para quem buscou, para quem se conectou consigo mesmo, né, trabalho e realização profissional é a mesma coisa, né? E aí só vai. Agora, para quem entende que está trabalhando, mas não está realizado, não era aqui que eu estou, é o momento de você buscar essa realização, entender qual que é a sua história dentro do trabalho, dentro dessa área de carreira, tá? E fazer aí as mudanças necessárias. Não dá para mudar tudo, não tem como eu mudar tudo agora, pelo menos dar alguns passos, né? Eu trabalho, tenho emprego público e tal, pago super as minhas contas, tô super confortávelzinha aqui, mas o meu sonho é fazer bolo, né? E não dá para sair de um lugar e ir para outro. Mas quem sabe você faz alguns cursos, né? Quem sabe você começa fazendo bolo aqui ao redor, quem sabe você dá alguns passos, tá? Não deixa que o universo dê um tranco até chegar que você seja obrigado a fazer essa transposição de qualquer jeito ou de uma hora para outra. Então dá uns passinhos em direção a essa realização profissional, a conectar a essência com o trabalho, que é isso que a astrologia entende como sendo realização profissional. Sagitário é um signo de fogo, né? Outro signo que vai estar favorecido, né, nesse 2020, e é muito engraçadinho que outro signo que vai estar super confortável também, tá? Porque Sagitário está dentro de uma casa 9, né? Rege toda essa expansão de consciência. Casa 9 é uma casa do mestre, né? A gente tem a casa do aprendiz, que é a casa 13, a gente tem a casa do mestre, né? Que é a casa 9. Ou seja, na casa 13 eu pego ferramentas, lembra quando eu falei lá de Gêmeos? Eu pego ferramenta em Gêmeos, né, me aperfeiçoo e transformo em informação e conhecimento em experiência. A história da Casa 9 é uma história de experiência, a casa do mestre. Quando eu tenho experiência, eu posso passar para as outras pessoas, eu posso levar outras pessoas juntas. Quando eu monto esse mapinha do ano, o Sol para Sagitário está justamente na sua própria casinha, na casa 9, tá? Então, Sagitário é um outro signo que vai poder usar e abusar da sua própria energia, tá? Sagitarianos nesse ano estão sendo super convidados a expandir, a crescer. Tá? Para Sagitário, muitas vezes, o que é pequeno, o que é pouco, não tem muito significado. Ele precisa de muito, ele precisa de mais, aquilo que enche os olhos, né? Aquilo que enche os lugares, aquilo que é grande, né? Aquilo que é muito. E está no ano do Sagitariano, então, se aproximar desse muito, deixar que esse muito seja só do ideal, né? E se aproximar um pouquinho mais, transformar esse muito ideal em esse muito real, né? Então, se você quer expandir o seu negócio, se você quer crescer em alguma área, se você quer ir estudar fora, se você quer fazer mais uma especialização, se você quer fazer uma faculdade, é o ano de você crescer, é o ano de você expandir, é o ano de você entender que os seus horizontes são bem maiores e precisam ser bem maiores do que os horizontes das outras pessoas, tá? Mas não é só entender, é se aproximar um pouquinho dele. Tô vendo que o horizonte está lá, meu horizonte é grandão, né? E eu preciso dar passos para chegar perto, né? Sagitário tem a tendência a enxergar só o topo da escada e não avaliar que tem os degraus, né? Então, lembre-se, sim, tem um topo, ele é super alto, ele está brilhante, ele está com toda aquela ideia mega ultra master que os sagitarianos têm. Mas você precisa começar do degrauzinho aqui de baixo, tá? Então, sagitarianos, vocês têm sim uma grande meta, vocês têm sim um grande objetivo. Vocês têm que chegar em algum lugar que ele é um pouquinho mais alto, mais abrangente, com uma visão maior do que as outras pessoas. Mas você precisa começar do mesmo lugar que os outros, que é o primeiro passo, o primeiro degrau, ok? E a temática capricorniana desse 2020, desse ano do Sol, é um tema que capricorniano não gosta, tá? Não gosta mesmo, né? É muito difícil, pelo menos do capricorniano, fazer, que é a temática chamada desapego, tá?
Quando a gente monta um mapinha do ano sobre essa ideia capricorniana, né, sobre essa energia capricorniana, o Sol cai lá dentro de uma casa 8. Casa 8, ela é justamente aquela casinha que eu denominei de porão emocional, sabe? Sabe as nossas bases? Sabe aquilo que nos constitui? Sabe todas aquelas tijolinhos que a gente foi colocando ao longo da nossa vida? Desde que a gente nasceu até agora, a gente vai colocando tijolinho. Casa 8 é a casa de todos esses tijolinhos, sabe? Tudo aquilo que nos constitui, né? Eu desço, então, os capricornianos vão precisar descer aí, nessa base, nesses alicerces, e quando vocês descerem, vocês vão ver que tem muito tijolinho que está estragado, tem muito tijolinho que está quebrado, tem muita coisa que precisa ser substituída. Muitos alicerces, inclusive, precisam ser derrubados inteiros. Tá? E essa é a tarefa dos capricornianos nesse 2020, né? Olha aí na sua vida o que é que não está conseguindo, que não está permitindo com que você dê os passos necessários, tá? Capricorniano tem uma necessidade muito grande, é uma necessidade produtiva muito grande, né? Capricorniano, a vida do capricorniano foi feita para ser envolvida com trabalho. Né? Então, e justamente por isso, muitas vezes, o capricorniano esquece de olhar para dentro de si, está muito preocupado com a produção lá fora e não cuida de dentro, tá? E esse 2020 é um ano para você puxar esse solzinho para esse seu alicerce, para esse seu porão, ver o que tem lá dentro. Tem muita coisa que você precisa abrir mão, tem muita coisa que dá para reciclar, tá? Dá para revisitar. Dá para dar uma roupagem nova para aquilo, né? Dá para dar um sentido novo. Tem muita coisa ali dentro que precisa descartar, tá? Para deixar os capricornianos um pouquinho mais felizes, né? Para vocês não ficarem tão chateados comigo, eu estou falando para vocês, desapega o OLX para vocês, tá? Quanto mais vocês conseguirem tirar da vida de vocês aquilo que não está fazendo sentido, mais leves vocês vão ficar para o lugar aonde vocês precisam chegar. Tira a bagagem das costas, tá? Vai tirando. Eu sei que vocês gostam de carregar coisas, vocês gostam, né, dessa ideia do material, ela é muito capricorniana. Então, você tem uma necessidade de sentir que eu tenho um monte de coisa para eu ficar seguro, né? Só que esse monte de coisa capricorniano está pregando você no lugar. Então, tira as mochilinhas, né? Tira esse monte de coisa, fica só com o básico, fica só com o necessário, tá? Que aí você consegue subir lá no topo que você precisa. Capricórnio gosta do topo, tá? Não sei se vocês já assistiram, se vocês já viram algum vídeo ou alguma foto do símbolo de Capricórnio, que é a cabra montanhesa. Gente, eles sobem assim no negócio, assim, não sei como é que eles fazem, mas só eles, não levam ninguém, nem nada, tá? Mas eles sobem. A paredezinha, a rocha está assim e elas estão subindo, tá? Então, capricornianos gostam de subir, gostam de estar nesse topo, precisa estar nesse lugar aonde eu sinto que socialmente eu sou aceito pelo aquilo que eu produzo, tá? Só que você está nesse momento com muita bagagem. Então, tira a bagagem, solta, deixa, fica só com o essencial e sobe aí a sua montanhazinha. Aquarianos, como eu falei, né, é o signo que está em oposição a Leão, tá? Quando eu tenho a questão de oposição dentro de mapa, é como se fosse uma escolha, como se fosse uma gangorra. Ou eu estou de um lado ou eu estou de outro, eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então não podia ser diferente que nesse 2020 o aquariano tivesse que aprender a desenvolver parcerias e relacionamentos de troca, né? O aquariano vai ter que aprender a lidar com a troca nesse 2020, tá? Com o dar, o se dar, né? E com o também receber de volta. É troca, né? Não é uma via de mão única, não, né? Eu dou e eu recebo. Tá? Só que eu preciso dizer, aquariano, que essa troca são com as pessoas que estão ao seu redor, né? Você vai ter que tirar o olhinho lá da criança que está na África, lá do golfinho que não sei o que lá, né? Lá do não sei o que, e colocar na pessoa que está do seu lado. O aquariano, ele é muito humanitário, tá? Mas muitas vezes ele é pouco humano, né? Porque ele
pensa em ajudar, né, a grande causa, a humanidade, mas muitas vezes ele não consegue estender a mão para quem está precisando do lado, né? Então, aquariano, a sua tarefa de 2020 é tira o olhar da humanidade, tá? E coloca o olhar em quem está a seu redor. Cuida das relações que estão ao seu redor, tá? Você vai precisar aprender a compartilhar de igual para igual com as outras pessoas, tá? Com as outras pessoas, não é com o mundão lá fora, não. Com essas pessoinhas aí que... Sabe esse povinho comum que está ao seu redor? O aquariano não gosta dessas pessoas comuns que estão ao redor, não. A gente gosta, né? Não, pensar em todo mundo, na grandeza, não sei o que lá. Mas sabe essas pessoinhas comuns? Sabe aquele seu irmão chato que está do seu lado? Sabe a sua mãe que não sei o que lá, que te chama atenção? Sabe o seu pai? Sabe o vizinho? Sabe o colega de trabalho? Sabe essas pessoas normais e comuns que estão aí? Pois é, olha para elas, tá? Você tem muito a aprender com elas. E uma das grandes coisas que você precisa aprender, talvez a maior, é a aceitação, tá? Aceitar cada um como é, tá? E entender que cada um como é tem algo de muito valioso nisso, tá? Então não fica olhando só lá para fora, não fica olhando só para o grande, só para a questão do humano, de tudo aquilo que é muito importante, mas olha para as pessoas normais e simples que estão na sua vida cotidiana. Ok? Peixes, o Sol, quando a gente monta aí o mapinha em função dos piscianos, o Sol está caindo numa casa 6. Casa 6, em primeiro lugar, é uma casa de saúde, tá? Piscianos, aí vamos fazer os check-ups, vamos entender o que está acontecendo com o nosso corpinho físico. Então, esse ano é um ano que você vai precisar se voltar um pouquinho para o seu lado corpo, para o seu lado matéria, entender um pouquinho o que está as suas próprias necessidades, tá? Físicas mesmo. Então, o desafio do pisciano nesse 2020 é lidar, tratar, cuidar do próprio corpo físico. Casa 6 não fala só de saúde, mas Casa 6 fala de rotina, tá? Que eu tenho para a minha vida e para o meu dia a dia. E Casa 6 fala também de organização. Casa 6, no Zodíaco em Repouso, é uma casa de Virgem, tá? Não por acaso é a casa que está oposta aí a Peixes, mas é o ano do pisciano organizar todas essas pequenas coisas da vida, sabe? É saúde, é rotina, é alimentação, é que horas que eu faço o quê, quando eu faço o quê, quantas vezes eu faço o quê, né? Precisa tirar um pouquinho dessa aleatoriedade pisciana e se encaixar um pouquinho mais, tá? Cuidar um pouquinho mais dessas rotinas e da rotina que se tem e do ritmo que se leva na própria vida, tá? Então, piscianos, cuidem um pouquinho mais de vocês, cuidem um pouquinho mais da saúde, alimentação, rotina e de tudo aquilo que vocês colocam no dia a dia. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão perceber que vocês vão se voltar muito para vocês, né? Quando vocês analisarem, né, de uma forma mais crítica a rotina, vocês vão ver que tem pouco de vocês e para vocês dentro da rotina de vocês, né? Os piscianos têm a tendência a se colocar muito à disposição dos outros, né? Muitas vezes acaba se deixando um pouquinho de lado. Então a tendência aqui é olha para você, olha para sua rotina, olha para o seu corpo e se prioriza esse ano, prioriza a sua saúde, aprende a priorizar um pouquinho mais você mesmo, ok? Com Peixes, né, eu encerro o zodíaco, encerro aqui a ideia da lição, da missão de cada signo para o ano. E quero dizer para vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber mais a fundo, eu estou sempre disponível, principalmente nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Roberta Brizola, você consegue falar comigo, eu sou super acessível. Às vezes eu demoro um pouquinho, uns 2, 3 dias, mas eu sempre respondo, tá bom? Então qualquer dúvida, vocês falem lá comigo e, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo, ok?